Opa, fiel pós-jogo de Chapecoense 0, Corinthians 0. Mas antes de falar sobre esse pós-jogo, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, né? Dessa moral para o corintiano que ama o clube. Então, fiel, eu tô postando esse pós-jogo fora de horário, porque acabou muito tarde o jogo ontem, a gente trabalha cedo, né? Eu abro minha academia às 5h30 da manhã. Já foi um erro que todo corintiano que se preze e comete, que é ficar até tarde assistindo o jogo do Corinthians, né? Porque foi um jogo que o Corinthians jogou numa preguiça danada, mais um, né? E a gente fica até tarde assistindo. Imagina os torcedores que viajam e por aí vai, enfim. Não merecem, mas enfim. É... Aí eu não gravei ontem à noite, hoje o dia foi corrido, só consegui gravar agora à noite. E o Corinthians, né? Jogou com o Chapecoense, entrou com um time misto. Eu não vou criticar o Dorival por ter colocado time misto, porque esse time do Corinthians tá claro que não aguenta jogar 2, 3 jogos seguidos. É só você olhar, pegar como exemplo ano passado a semifinal da Copa do Brasil em diante. O Corinthians chegou contra o Cruzeiro, na casa do Cruzeiro, primeiro jogo, igual um leão. Já no jogo em casa, fisicamente time morto. Tomou amasso, ganhou os pênaltis. Contra o Vasco, primeiro jogo da final, tomou amasso em casa. Era pra ter saído daquele jogo perdendo por 1 ou 2 a 0 se fosse justiça pelo que foi a diferença de jogo de um pro outro, de um time pro outro. Mas aí o Vasco não fez jus à superioridade, o Corinthians na casa do Vasco foi lá e decidiu o título, né? Então assim, isso daí e decidiu também mostrando que no primeiro tempo o Vasco engoliu o Corinthians fisicamente. No segundo tempo fez valer a parte técnica do Corinthians e individualidade principalmente do Bidon. Onde eu quero chegar, fiel? Eu quero chegar a um ponto que eu já não tem como atribuir essa derrota ao Dorival ter poupado jogadores, né? Pelo motivo que eu já falei, porque realmente esses jogadores do Corinthians não aguentam jogar jogos seguidos. E segundo, porque o time que estava em campo tinha total condição de ganhar da Chapecoense, gente. Eu estava em mente quando o Corinthians foi jogar com a Chapecoense na Chapecó, a vitória da Chapecoense em cima do Santos, né? Foi 4 a 2 se eu não me engano. Eu falei, pô, é um time então que deve ser chato e tal. Mas quando começou o jogo, bicho, primeiros 15 minutos de jogo, já vi que a Chapecoense é um time fraco, velho. E o Corinthians foi criando chances, não convertia, tendo volume de jogo, não convertia, não fazia valer a superioridade numérica no meio campo. Teve a bola na trave com garra e depois o gol perdido, que eu não entendi até agora como o Alan perdeu aquele gol. Eu não entendi como que o cara tá com o gol aberto. Beleza, que foi uma bola que teve que chegar pulando para bater, mas o cara jogar a bola onde ele jogou, eu não entendi até agora. Beleza. Aí acaba o primeiro tempo já pensando, pô, velho, era pra ter feito 1 a 0. Pelo volume de jogo que teve, era pra ter feito 1 a 0. O Chapecoense não fez praticamente nada no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Chapecoense ensaiou uma reação, né, com mais intensidade. E por quê? Porque fisicamente o time do Corinthians morreu. Já tinha morrido ali no começo do segundo tempo. Fisicamente morreu. E esse é o problema do Corinthians. Você trouxe vários jogadores com característica técnica, mas que não tem característica física. Você tem um time que tem Alan, tem Vitinho, tem Garro, tem Matheus Pereira, tem. Enfim, só tem o André de intensidade do meio pra frente. Esses outros jogadores que eu citei não tem intensidade, tem técnica, então eles vão tocar a bola, vão ali dar uma pifada ou outra, mas ao mesmo tempo que você tem caras técnicos para girar a bola, você não tem caras rápidos no ataque, só tem o Yuri. Você não tem um ponta rápido, o Caio César não pôde jogar, foi poupado, sentiu dores contra o Santos. E muita gente reclamando que o Dorival tirou o Caio César, né, velho? Como é que o cara fica 1 mês e meio parado? Vocês querem que o cara jogue o jogo inteiro? Quer estourar o cara de novo? O Dorival deixou ele um pouco a mais no segundo tempo, porque ele já queria sair no intervalo, o próprio Caio César pediu para sair. Pelo cansaço, o Dorival viu que ele estava fazendo diferença, manteve mais um pouco ainda, né? Ele saiu com dores, tanto que foi poupado desse jogo por isso. E vocês ainda criticam o Dorival por ter tirado o cara, querer deixar esse jogo todo para estourar. Enfim, vocês não, né? Muita gente, muito corintiano.
Aí no segundo tempo, o Corinthians, após a pressão inicial da Chape, começou a criar mais também, né? Começou a criar. E eu acho que a principal chance acabou sendo aquela do Garro, né? Tanto na falta, que foi uma falta muito boa para ele cobrar e ele bateu mal, quanto a jogada do, acho que foi do Yuri Alberto, o Garro recebeu, puxou para canhota e bateu em cima do goleiro, né? Se ele tira do goleiro mesmo ali, ele faz o gol. Enfim, o Corinthians teve chances, a bola aérea não funcionou, teve vários escanteios, não levou perigo. Então eu vou atribuir isso a Dorival? Não dá. Eu atribuo isso ao mau elenco montado, principalmente lá atrás pelo Fabinho Soldado, na bagunça que foi o Corinthians ano passado. E esse ano também tá bagunçado ainda, tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre a diretoria, sobre a seleção atual, entre Turma, Stabile e até a questão do Marcelo Paz, tá? Não tá muito organizadinho ainda não, viu? Atribuo a essa questão da montagem do elenco errado do ano passado e no começo do ano agora trouxe até boas contratações, sim, boas contratações. O Alan, apesar de ser um cara meio duvidoso, né? Mas pelo futebol que vem desempenhando nos últimos anos, no Flamengo, inclusive, é uma boa contratação. O Matheus Pereira é uma boa contratação. O Linca de boa contratação. O Labiagem, não vou nem comentar, você já sabe a minha opinião. Enfim, trouxe os caras ali que são boas contratações, mas só que a característica do elenco do Corinthians ficou lenta. Ficou com pouca intensidade. Todo time, a maioria do time do Brasil é o padrão. 2 jogadores de velocidade pelo lado, um volante de muita intensidade, um meia que muitas vezes não é mais aquele meia clássico que só toca a bola, é um meia de intensidade também, né? E você vai ver o time do Corinthians, pelo lado do Vitinho, é uma geladeira. Aí, cai pelo outro lado, quando é titular, é o Depay. É craque, mas é uma geladeira também. Aí tem o Garro. O Garro é um cara rápido, é baixinho, quer dizer, era para ser rápido, porque fisicamente não vai ter muitos atributos. Mas é uma geladeira também, o Garro não corre, velho. Aí você tem o André sim tem intensidade, mas é só ele. O Matheus Pereira não tem intensidade, Alan não tem intensidade, Raniel tem, mas com a bola não pensa. Então é elenco mal montado, essa é a verdade, é um elenco mal montado, esse elenco do Corinthians. O Dorival, ano passado, fez tirar leite de pedra, o que ele fez foi tirar leite de pedra e ser do campeão da Copa do Brasil. Essa que é a verdade, gente. Quem não enxerga isso, quem não enxerga o elenco que foi montado, a característica dos jogadores, só enxerga só uma parte, só o que está na frente, não enxerga o geral, entende que o Dorival está fazendo um péssimo trabalho, que o Dorival é qualquer um, que o Dorival... Não estou aqui sendo fã-clube do Dorival, não. Estou sendo realista, com a minha opinião, realista com o entendimento do elenco do Corinthians, tá? Então, é igual, o Corinthians está 5 jogos sem vencer. Eu vou culpar o Dorival contra a Chapecoense agora? Não dá. Vou culpar contra o Portuguesa, o time não correu. O time da Portuguesa, e desde lá eu venho falando, ó, a intensidade dos caras que jogam pelas pontas da Portuguesa, que fez total diferença. Desde lá eu venho falando. Contra o Novo Horizontino, mesma coisa. O time do Novo Horizontino é uma máquina física. O Corinthians não aguenta com os caras fisicamente. E foi isso que aconteceu. O futebol hoje em dia, para qualidade sair, tem que ter o físico. Não adianta ter só qualidade. Não adianta. O físico vai prevalecer, porque é um jogo não só de qualidade, não é só de incisividade, mas também é de resistência. Tá? Você tem um time de qualidade, ele vai jogar bem, ele vai fazer diferença com a qualidade dos caras por 15 minutos, mas aí tem mais. Tem mais de 75 para jogar. Como é que faz? Né? Então é isso. Como a gente que você. Tenho que falar também sobre algumas questões individuais. A gente viu ontem também a diferença que faz ter Yuri em campo, né? Tem intensidade em campo no ataque. Assim como a gente viu a intensidade do Caio César contra o Santos, a diferença que fez. E a gente vê o quanto que o Garro tá mal. O Garro não jogou nada. O Garro perdeu o gol que poderia ser o gol da vitória, poderia ter decidido. O Anguilere, a gente vê que o Corinthians teve a oportunidade de contratar o Cuiabano, que tá no Vasco, comendo a bola. É um jogadoraço, um lateral de intensidade, com a cara do Corinthians. O Corinthians vai, deixa de contratar ele e pede o Savarino também pro Fluminense. E agora tá aí com o Anguilere. O Anguilere é um zagueiro pelo lado.
Então é isso, ó. Comente o que você achou, se concorda, se discorda. Quero saber sua opinião. Deixa o like e vai Corinthians.